Oi, gente, nessa aula vamos conversar sobre a contribuição, sobre a receita de concurso de prognóstico. Trata-se também de contribuição social destinada à Seguridade, tá? E nós temos o seguinte, que essa contribuição sobre a receita do concurso de prognóstico, a primeira hipótese que é apresentada na Lei 8.212 é que trata-se da renda líquida do concurso de prognóstico. Então, a renda líquida dos concursos de prognóstico, das loterias, vai ser destinada à Seguridade depois de destinados valores ao antigo crédito educativo, hoje FIES. Então, a renda líquida seria dividida, aí entre a Seguridade e o FIES. E o que é essa renda líquida? Tendo em vista, o valor arrecadado com as apostas das loterias públicas, essa arrecadação, ela vai ser dividida, tá? Uma parte vai ser destinada a prêmio, impostos e despesas administrativas, e o restante eu chamo de renda líquida. Tá? Então, aqui nós temos uma divisão do que é arrecadado entre diversas destinações. O mais correto é o que está no verso do volante das loterias. Vocês devem examinar esses volantes no sentido de verificar a destinação social do valor arrecadado com as apostas. Então, quando se tem o recebimento das apostas, vai ter uma parte que é destinada realmente ao prêmio e depois você vai ter um percentual que vai para impostos, que vai para fundo penitenciário, para comitê olímpico, para comitê paralímpico. Aí vai ter um percentual, em geral é de 18,1% para a Seguridade, existe um percentual para o FIES. Mas a lei apresenta dessa forma bem econômica. O que é arrecadado com as apostas da loteria, vai dinheiro para o prêmio, imposto, despesa administrativa, o restante eu chamo de renda líquida, e essa renda líquida é dividida entre a Seguridade Social e o FIES. Conforme eu disse a vocês, se vocês examinarem, a grande parte, não são todas, mas a grande parte tem um percentual de 18,1%. 47% vai para o prêmio, o restante, rateado entre diversas destinações, e do restante, 18,1% vai para a Seguridade Social. E o artigo da Lei 8.212, que trata das contribuições sociais advindas dos concursos de prognóstico, o artigo 26, diz o seguinte: constitui receita da Seguridade Social a renda líquida dos concursos de prognóstico, excetuando-se, retirando-se dessa renda líquida, valores destinados ao programa de crédito educativo, isto é, antigo, hoje é retirado, um montante destinado ao FIES, tá? Que é para o financiamento do ensino superior. O que é concurso de prognóstico? É todo e qualquer concurso de sorteio de número, loteria, aposta, inclusive aquelas realizadas em reuniões hípicas, tanto faz ser no âmbito federal, estadual, Distrito Federal e municipal. Então, entende-se por renda líquida dos concursos de prognóstico o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios, impostos e despesas com a administração, conforme fixado em lei, que inclusive estipula o valor dos direitos a serem pagos às entidades desportivas pelo uso de suas denominações e símbolos, tá? Porque quando se tem, por exemplo, uma loteria esportiva, onde você tem o nome de dois clubes, tá? Clube X versus Clube Y, tá? Dali você está usando, Dali você está usando o nome dos clubes, dessa forma você vai ter que pagar licenciamento aos clubes, tá? Então você tem uma receita destinada aos clubes que vai ser, inclusive, aqui estipulada no sentido de determinar o que se considera como renda líquida. Então, renda líquida é o que se arrecadou tirando valores destinados a prêmios, impostos, despesas com a administração e, inclusive, o valor que vai ser pago às entidades desportivas pela utilização de suas denominações e símbolos. Aqui é uma regra transitória, enquanto estivessem em vigor contratos com o Fundo de Assistência Social, será assegurado o repasse à Caixa de valores necessários ao cumprimento desse contrato. Então, esse parágrafo 3º do artigo 26, não se preocupem com eles. Vamos para o regulamento. O regulamento trata do concurso de prognóstico, lá no artigo 212, e diz que a receita da Seguridade Social, a renda líquida dos concursos de prognósticos, excetuando-se os valores destinados ao
Programa do Crédito Educativo, na verdade, destinados hoje ao FIES, tá? E o que é concurso de prognóstico? É todo e qualquer concurso de sorteio de números ou quaisquer outros símbolos, loterias e apostas de qualquer natureza, no âmbito federal, estadual, Distrito Federal ou municipal, promovidos por órgãos do poder público ou por sociedades comerciais ou civis. E ele vai nos dizer aqui, tá? Afinal de contas, o que é essa contribuição social advinda dos concursos de prognóstico? Então, a contribuição se constitui da renda líquida dos concursos de prognósticos realizados pelos órgãos do poder público. Então, todas essas loterias da Caixa Econômica, a Loteria Federal, se tiver loteria estadual, a renda líquida proveniente dessas loterias promovidas pelo poder público se destina à Seguridade Social. Também temos, dentro do grupo do concurso de prognóstico, temos um percentual de 5% sobre o movimento global de apostas em prado de corrida. Então, quem vai na hípica apostar em cavalos, por exemplo, não sabe, mas do valor da sua aposta, 5% vai para os cofres da Seguridade. Também temos aqui 5% de contribuição sobre o movimento global de sorteio de números ou quaisquer modalidades de símbolos. Então, qualquer sorteio de número com venda de cartelas, o valor total arrecadado vai servir de base para um percentual de 5% que vai se destinar à Seguridade Social. Então, a contribuição sobre a receita do concurso de prognóstico abrange a renda líquida dos concursos de prognóstico, tirando os valores destinados ao FIES, e aqui nós temos, né, renda líquida do concurso de prognóstico, abrangendo as loterias promovidas pela administração pública, pelo poder público. Temos também 5% do movimento global de apostas em prado de corrida e 5% do movimento global de sorteios de números ou de quaisquer outras modalidades de símbolos. E o que é a renda líquida? A renda líquida é o total da arrecadação, deduzidos os valores destinados ao pagamento de prêmios, impostos e despesas com a administração. Tá? O movimento global das apostas, eu vou aplicar sobre esse movimento global das apostas, né, um percentual de 5%, corresponde ao total das importâncias relativas às várias modalidades de jogos, inclusive de acumulada, apregoados para o público no prado de corrida, subsede ou outra dependência da entidade. Então, todas aquelas, né, apostas que são feitas, né, nas reuniões hípicas, lá nos prados de corrida, vão gerar 5% para a Seguridade. Também incide 5% sobre o movimento global de sorteio de números, que corresponde ao total da receita bruta apurada com vendas de cartelas, cartões ou quaisquer outras modalidades para sorteio realizado em qualquer condição, tá? Então, vamos dizer que uma igreja promova um bingo e venda, né, cartelas entre os seus paroquianos. Tendo em vista que ali houve arrecadação de valores com venda de cartelas, 5% daquele valor total arrecadado com a venda vai se destinar à Seguridade. Bom, agora nós vamos verificar uma outra possibilidade, que são as receitas de outras fontes. Vocês lembram que lá, né, vamos ver aqui na sequência, são as outras receitas ou receitas de outras fontes. No artigo 11 da Lei 8.212, nós temos que no âmbito federal, tá? Âmbito federal, o orçamento da Seguridade é composto das seguintes receitas. Receita da União, a União comparece em caso de insuficiência financeira para pagar benefícios de prestação continuada, né, do regime geral. Receita das contribuições sociais das empresas, dos segurados, dos importadores, dos concursos de prognóstico, e tudo que eu não consegui colocar no grupo das receitas da União e dentro também das receitas das contribuições sociais, eu vou chamar de outras receitas ou receitas de outras fontes. Então, nós vamos conversar sobre essas outras receitas. O artigo 27 da Lei 8.212 diz que constituem outras receitas da Seguridade Social, além das contribuições sociais, além das receitas, né, advindas da União,
as seguintes: multa, atualização monetária e juro moratório. Ora, hoje nós não temos mais a atualização monetária. Então, quando eu falo de receitas de outras fontes nesse item 1, são as multas e os juros moratórios. Remuneração recebida pelos serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança prestados a terceiros. Nós vamos conversar sobre isso. A Receita Federal do Brasil arrecada contribuições destinadas ao FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao INCRA, ao SESI, ao SENAI, enfim, ao Sistema S, tá? E à Diretoria de Portos e Costas, também, né, ao Fundo Aeroviário. E essas contribuições são arrecadadas pela Receita, são repassadas a essas entidades. Mas a Receita Federal cobra pela prestação de serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições destinadas a terceiros. Essa cobrança de valores que a Receita faz, hoje não é mais considerada receita de outras fontes da Seguridade, porque ela vai ser destinada ao Fundaf. Nós vamos falar nisso na sequência, tá? Logo adiante, quando estivermos no regulamento, nós vamos tratar desse assunto. As receitas provenientes da prestação de outros serviços de fornecimento ou arrendamento de bens, são receitas de outras fontes. Demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras. Doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais. 50% dos valores obtidos na forma do parágrafo único do artigo 243. Né, esses 50% vão para a Seguridade e são exatamente esses 50%, o artigo 243, no seu parágrafo único, prevê a apreensão dos bens, né, de valor econômico usados no tráfico de entorpecentes e que o valor econômico desses bens, tá, vai ser, né, o que se obtiver com a venda, com o leilão desses bens, 50% vai para a saúde, para clínicas, né, e hospitais que tratem de viciados em drogas, tá? 40% dos leilões, do resultado dos leilões de bens apreendidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, esses 40% também vão para a Seguridade Social e outras receitas previstas em legislação específica. O parágrafo único do artigo 27 diz que 50% do seguro obrigatório de veículo vão para a saúde, especificamente para os hospitais e clínicas que atendam acidentados no trânsito. Então, vamos dar uma lida aqui nesse parágrafo. As companhias seguradoras que mantêm seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, de que trata a Lei 6.194, deverão repassar à Seguridade Social 50% do valor total do prêmio recolhido e destinado ao SUS para custeio da assistência médico-hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. Aí se diz, poxa, e o SUS, que garante acesso universal e igualitário, só vai atender segurados? Vejam, aqui não são segurados da Previdência que são atendidos nos hospitais. São segurados pelo seguro obrigatório, tá? Que é pago pelos, né, proprietários de veículos. Todo ano, o proprietário de um veículo vai ter que pagar um seguro obrigatório, tá? E esse seguro obrigatório vai ter 50% do seu valor repassado pelas seguradoras para o SUS, para especificamente hospitais que atendam acidentados no trânsito. Eu posso chamar esses acidentados de segurados acidentados, porque segurados pelo seguro obrigatório de veículos. Bom, no regulamento da Previdência, nós vamos ter, tá, o artigo 213, tratando das receitas de outras fontes ou outras receitas. Então, constituem outras receitas da Seguridade. Multa, atualização monetária não mais, multa e juros de mora. Tá? E multas aqui, tanto as multas de mora, quanto aquelas multas aplicadas tendo em vista a constatação, né, de uma infração. Quando ocorre uma infração, lavra-se um auto de infração que tem como objetivo registrar a infração e aplicar uma multa no infrator. E essas multas são consideradas receitas de outras fontes. Juros de mora, receitas de outras fontes. Essa remuneração pelos serviços prestados, nós vamos conversar já sobre essa hipótese. Receitas provenientes da prestação de outros serviços, de fornecimento ou arrendamento de bens.
demais receitas patrimoniais, industriais e financeiras, doações, legados, subvenções e outras receitas eventuais, 50% do valor previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal. Esses 50% vão ser repassados pelo INSS aos órgãos responsáveis pelas ações de proteção à saúde, e esse valor vai ser aplicado no tratamento e recuperação de viciados em entorpecentes e drogas afins. E aqui não é para destinar a clínicas que tratem de segurados viciados, não. Isso já caiu numa prova da CESP e eu não vou destinar para tratamento apenas de segurados viciados, eu vou destinar para o SUS. E dessa forma eu vou ter garantia de acesso universal e igualitário a todos aqueles que sejam usuários de entorpecentes. 40% dos leilões da Receita, outras receitas previstas em legislação específica. Temos também aqui os 50% do seguro obrigatório, que vai ser destinado ao SUS para custeio da assistência médica hospitalar dos segurados vitimados em acidentes de trânsito. Aí eu trouxe um a um aqui, né, os itens que trazem as receitas de outras fontes. Então, aqui, quando eu falo de multas, tanto a multa de mora quanto a multa aplicada enquanto penalidade quando ocorre uma infração. Juros de mora, né, que é a aplicação da Selic, mais 1% no mês de pagamento, esses juros são considerados receitas de outras fontes. Quanto a essa hipótese que está aqui no inciso 2, tá, diz respeito à cobrança pelos serviços de arrecadação, fiscalização e cobrança de contribuições destinadas a outras entidades ou aos terceiros. Então, quando, né, antes era o INSS, depois a Secretaria da Receita Previdenciária e hoje a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que arrecada contribuições destinadas a SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA, Salário Educação, enfim. Tá? E a Receita cobra pela arrecadação desses valores. Quando a Receita vai repassar aquilo que foi arrecadado para essas entidades, a Receita desconta um percentual a título de remuneração pelos serviços prestados às entidades. Então, esse percentual é de 3,5%, somente no que diz respeito à arrecadação de salário e educação, que é destinado ao Ministério da Educação, a Receita cobra uma remuneração de 1% pelos serviços de arrecadação, tá? Então, o que nós temos aqui? O artigo 240 é o que trata dessas contribuições destinadas a terceiros. Eu vou encontrar também um artigo na Constituição falando do salário e educação. Então, o artigo 240 diz que ficam ressalvadas o disposto no artigo 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Então, significa que além daquelas contribuições que as empresas pagam, conforme, né, disposição lá do artigo 95, também devem ser pagas contribuições de forma compulsória pelas empresas, contribuições incidindo sobre folha de salários, tá, que são destinadas ao sistema S, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SEBRAE, SENAR, SESCOP, tá? Vamos lá. A Lei 11.457, tá, que cria aí a Secretaria da Receita Federal do Brasil, no seu artigo 3º, trata das atribuições de arrecadar, fiscalizar e cobrar, além das contribuições destinadas à Seguridade, a Receita também vai arrecadar, fiscalizar, cobrar, normatizar as contribuições devidas a terceiros. E quem são esses terceiros, tá? São outras entidades e fundos. FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Fundo Aeroviário, tá? Então, as contribuições destinadas ao Sistema S, a esses fundos, ao INCRA, vão ser arrecadadas, fiscalizadas, cobradas pela Receita Federal do Brasil e vai se aplicar, quando da exigência dessas contribuições, todas as disposições que estão aí na Lei 11.457. Então, o que eu aplico para as contribuições que antes eram arrecadadas pelo INSS, que agora são arrecadadas pela Receita, agora a partir de 2007, eu vou aplicar também relativamente a essas contribuições destinadas a terceiros. Mesmo prazo de recolhimento, mesmo juro, mesma multa, tá? Vamos lá.
A retribuição pelos serviços que a Receita presta aos terceiros vai ser de 3,5% do montante arrecadado, salvo percentual diverso estabelecido em lei específica. Então, vamos dizer que a Receita Federal arrecadou para o SESI R$1 milhão, tá? Só exemplo, entendo que seja até um valor bem maior, mas aqui arrecadou R$1 milhão. A Receita, quando for repassar esse valor de 1 milhão para o SESI, desconta desse montante o que ela cobra pelo serviço, que é 3,5% sobre esse valor de 1 milhão. Então, o SESI não recebe 1 milhão. Ele recebe, né, esse montante arrecadado aqui, deduzido de 3,5%. A Receita vai, né, receber esses 3,5%, na hora que ela retém, fica com ela, a Receita Federal, tá? E esses 3,5% vão ser destinados ao Fundaf, que eu vou falar para vocês sobre o Fundaf com mais detalhes na aula que trata de contribuições destinadas a terceiros. Essa competência de arrecadar e fiscalizar contribuições destinadas a outras entidades ou a terceiros, né, abrange exclusivamente contribuições cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados do regime geral ou instituídas sobre outras bases a título de substituição. Então, por exemplo, a remuneração é base de contribuição da empresa, não é? De 20%, e também de contribuição do segurado. Então, 20% sobre a remuneração é a contribuição da empresa, o segurado, sobre a remuneração até o teto, vai contribuir com 8%, 9% ou 11% do seu salário de contribuição. Muito bem. Se eu uso a remuneração enquanto base de contribuições previdenciárias, eu vou poder também aplicar, né, o percentual das contribuições destinadas a terceiros sobre a remuneração e a Receita vai poder arrecadar essas contribuições. Então, por exemplo, SESI corresponde a uma contribuição de 1,5%, também aplicada sobre a base remuneração. Então, como o SESI é uma contribuição destinada a essa entidade e incide sobre a mesma base das contribuições previdenciárias, é possível a Receita Federal arrecadar, cobrar, fiscalizar essa contribuição. Agora, se eu estiver numa agroindústria, a agroindústria não vai pagar 20% sobre a remuneração. A agroindústria paga 2,5% sobre a receita bruta da comercialização da produção. Então, né, eu tenho a base receita bruta substituindo a base remuneração. Então, qualquer contribuição que incida sobre a receita bruta da comercialização da produção rural vai poder ser arrecadada e cobrada pela Receita. Aí eu vou ter sobre a receita da comercialização da produção a incidência da contribuição destinada ao Senar, tá? Que é da área rural. Vamos lá. Então, as contribuições destinadas a terceiros que são arrecadadas pela Receita vão ser recolhidas nos mesmos prazos, tá, das contribuições previdenciárias. Dia 20 do mês seguinte, tá, recolhe-se também contribuição destinada a terceiro. Agora, a remuneração de que trata o parágrafo 1º, aquele valor de 3,5%, que a Receita Federal cobra por ter prestado serviço de arrecadação, fiscalização, cobrança das contribuições, essa remuneração de 3,5% vai ser creditada ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização, ao Fundaf, criado pelo Decreto-Lei 1437, tá? Então, não é mais algo que eu possa entender como destinado à Seguridade Social, porque esse valor é destinado ao Fundaf. Também se considera receita de outras fontes, tá? Só voltando aqui um pouquinho, esses 3,5% e no caso do salário educação, valor arrecadado a título de salário educação, a Receita calcula 1% sobre o valor arrecadado. Esse percentual de 1% corresponde à remuneração que a Receita guarda, tendo em vista lá, né, destina ao Fundaf, tendo em vista a prestação de serviço de arrecadação do salário educação. Também a receita de outras fontes, né,
aquela que venha da prestação de outros serviços, de fornecimento, arrendamento de bens, receitas patrimoniais, vende-se um prédio, tá? Tanto aqui são receitas da Seguridade. Pode vender um prédio que é utilizado, né, pela área de saúde, um prédio que é utilizado pelo INSS, aí eu tenho uma receita patrimonial destinada à Seguridade, receitas industriais e financeiras, receita de aplicação financeira, por exemplo, doações, legados, subvenções e outras receitas, já vimos, eventuais, né? Aqui eu trouxe o artigo 243, da Constituição, que no seu parágrafo único diz: todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializado no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividade de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias. Então, a parte que vai para a saúde, para as clínicas que tratam de recuperação de viciado, corresponde a 50% do valor desses bens apreendidos no tráfico. 40% dos leilões da Receita, outras receitas previstas em legislação específica. E aqui nós encerramos essa aula que tratou de receitas de outras fontes. Cuidado, cuidado, tá? Porque é preciso saber o que é que está dentro do grupo de contribuições sociais, o que é que está dentro de outras fontes, tá? Por exemplo, 50% do valor do seguro obrigatório de veículo, receita de outras fontes. 5% do movimento global de apostas em prado de corrida, contribuição social, dentro da hipótese da contribuição social sobre a receita de concurso de prognóstico. Então, você tem que saber discriminar e alocar corretamente, tá, as receitas, porque às vezes isso aparece na sua prova, tá? Até a próxima aula.